Começo contigo, Nicolas. Existe possibilidade, pastor, do Papa ser, o próximo Papa vir a ser, então, o anticristo? Eu acho que não. Essa ideia de que o Papa vai ser o anticristo... Então, quando a gente pergunta se o Papa pode ser o anticristo, eu acredito. Nós estamos aqui para esclarecer algumas dúvidas que após a morte do Papa Francisco, aí a internet agora começou a enxurrada de postagens de que após a sua morte, então, o seu sucessor, o próximo Papa a ser escolhido pelo Vaticano, tem que ser ele, então, o anticristo. A paz de Cristo, amados, mais um debate polêmico aí. Será que o próximo Papa, depois da morte do Papa Francisco, será o anticristo? Confira aí a opinião dos pastores, não deixe de deixar os seus comentários e deixe seu like e se inscreva no canal. Vamos lá para o corte e um forte abraço. E de onde surge essa ideia? Bom, primeiro eu vou ler o texto, que está em Apocalipse capítulo 17, a partir do versículo de número 9. Aqui o sentido que tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis, 5 já caíram e um já é, o outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta, que era e já não é, a ela também o 8º, e é do 7 e vai à perdição. Bom, com base aqui neste texto de Apocalipse 17, pastores, eles estão tentando harmonizar a ideia de que o Papa Francisco, ele foi com pouco período de tempo, então ele seria o 7º, e o 8º que está para surgir seria então ele, a besta, o anticristo. Há também uma profecia de um arcebispo irlandês, quando ele esteve em Roma, chamada de profecia de São Malaquias. Ele profetizou que haveria 112 papas e que depois do Papa de número 112 surgiria então o período tribulacional, e aí com certeza a manifestação do anticristo, e depois o rei, que é o Messias, que iria governar e trazer juízo. Com base nesta profecia, os cálculos que fizeram evidencia então que o Papa Francisco é o de número 112. Então após ele tem que vir o anticristo. Mas no ano de 1929 houve a fundação do Estado do Vaticano, e após a fundação houve 7 papas. E o 8º, então, seria o anticristo, tentando uma simetria harmonizar com o texto de Apocalipse 17. Ou seja, o Papa Francisco seria o de número 7, o 7º, e o 8º, então, seria a besta, como está em Apocalipse 17. Para que isso aconteça, tem que ter uma manobrinha. Por quê? Porque, na verdade, o Papa Francisco seria o 8º. E o Papa Bento XVI, ele seria o 7º. Como ele renunciou, então eles não contam o Bento XVI, colocando então o Papa Francisco como 7º. E essas especulações que aí surgem agora, com base em tudo isso que eu disse, muitos estão alegando que o próximo Papa que virá, ele será o anticristo. A pergunta que eu tenho para fazer na mesa é, a primeira, existe possibilidade do Papa ser o anticristo? Ser, como Paulo descreve em 2 Tessalonicenses 2, o filho da perdição, o iníquo, ou no Apocalipse, a besta que sobe do mar. Existe essa possibilidade? E depois nós vamos falar sobre estes 7 reis, e o 8º rei, se realmente são papas ou quem são. Começo contigo, Nicolas. Existe possibilidade, pastor, do Papa ser, o próximo Papa vir a ser, então, o anticristo? Eu acho que não. Essa ideia de que o Papa vai ser o anticristo e toda essa especulação que sempre surge quando o Papa morre, foi a mesma coisa anos atrás, quando aconteceu do Francisco assumir, antes disso quando Bento XVI assumiu. Toda essa
especulação que surge, ela é justamente isso, especulação, e carece de uma boa hermenêutica das profecias bíblicas. Tem várias camadas de problema nessa visão. Uma delas, por exemplo, é associar o anticristo sempre, de algum modo, à figura da Igreja Católica, à instituição da Igreja Católica. Então, o Papa é o anticristo, a Igreja Católica como sendo a grande Babilônia, né? Algo que vem até dos reformadores. Os reformadores, do seu tempo, viam a Igreja Católica como essa Babilônia, por ter uma religião desvirtuada, e de fato o romanismo é uma religião desvirtuada, é uma seita cristã de mais de 1 bilhão de fiéis, e teologicamente está errado, ensina algo errado. E eles viam o Papa como anticristo. Então, de algum modo, isso ficou na nossa mente, e juntando com essas especulações todas, as pessoas falam, não, o Papa é essa figura, que ele vai ser o anticristo e tal. E ainda junta com outras supostas profecias que são historicamente questionáveis, teologicamente questionáveis, enfim, essas coisas de Nostradamus, essas profetadas todas aí que o pessoal tenta ficar fazendo conta para saber quem vai ser o Papa e tal. Então eu acho que não é o Papa, não é algo que o crente, o cristão protestante tem que ficar preocupado de saber quem vai assumir o posto da Igreja Católica ou não. Isso não nos diz respeito. A gente lutou pela independência na Reforma Protestante, a gente ainda ficou preocupado com o que acontece lá. Isso não faz o menor sentido. E além disso, eu acho que existe muito... Nós, na nossa posição, a gente tem que ser muito lúcido. E existe muito sensacionalismo, para usar uma linguagem mais contemporânea, muita fake news em volta dessas profecias bíblicas do fim do mundo e tal, de Apocalipse, envolvendo a Igreja Católica, envolvendo o fim do mundo, e a gente tem que colocar os pés no chão, com sobriedade, com lucidez, com clareza, e falar, olha, a Bíblia ensina isso, essa profecia não tem nada a ver com aquilo, desencana disso, e incentivar o nosso povo a estudar a Bíblia. Não ficar dependendo de hermenêutica de TikTok, que é uma tragédia, né? Senhor Gabriel, diz o texto, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. O Papa Francisco durou pouco tempo. Dá para harmonizar estas coisas, mas vamos para a pergunta inicial. Existe possibilidade do próximo Papa ser a figura do anticristo? Certo. Bom, pastor Juliano, eu acredito que a primeira coisa que precisa ser bem definida aqui é a questão seguinte, de perguntar se o Papa pode ser o anticristo e perguntar se o Papa pode ser a besta, são duas coisas diferentes, né? Porque é muito comum as pessoas não fazerem essa distinção no Apocalipse 13, que fala de duas bestas, a besta do mar, e este sim é o anticristo com seu império político, mas logo depois dele vem uma outra besta, a besta da terra. E este é o falso profeta com seu império religioso. Então, o cenário do período tribulacional descrito no livro de Apocalipse nos fala de duas bestas, dois personagens históricos, dois homens distintos, né, e que serão parceiros, né, em conjunto eles levantarão esse império iníquo do fim dos tempos. Então, quando a gente pergunta se o Papa pode ser o anticristo, eu acredito que não. Por quê? A Bíblia nos mostra em vários textos que o anticristo em si, a pessoa dele, por definição, ele será um grande líder que surgirá dentre os gentios, que os judeus irão inclusive acreditar que ele é o Messias que ainda não tinha vindo, ele será um falso Messias. Isso é representado, por exemplo, pelo cavaleiro de cavalo branco ali em Apocalipse 6, né, um falso Cristo. E o próprio Senhor Jesus disse lá em João 6, né, eu vim em nome de meu Pai e vocês não creram, mas se no futuro vir outro em seu próprio nome, nele vocês vão crer. Ele já estava apontando ali para o anticristo, mas dentre as características do anticristo, eu acho que isso deve ser muito bem ressaltado e poucas pessoas falam sobre isso. Na Bíblia, o anticristo não é definido como um líder religioso. Ele é definido como um líder político e militar. A liderança religiosa está debaixo do outro personagem, do falso profeta. Então, sendo que o anticristo será um líder político, ele não estará diretamente envolvido com nenhuma religião.
e muito menos poderá ser o líder de alguma religião. E para exemplificar isso, eu gostaria de ler aqui Daniel 11, verso 37, né? Aliás, verso 36, para dar mais contexto, aqui falando sobre o anticristo, né? O rei fará o que bem entender. Ele se exaltará e se engrandecerá acima de todos os deuses, e dirá coisas jamais ouvidas contra o Deus dos deuses. Ele terá sucesso até que o tempo da ira se complete, pois o que foi decidido irá acontecer. Agora olha o 37. Ele não terá consideração pelos deuses dos seus antepassados, nem pelo Deus preferido das mulheres, nem por Deus algum, mas se exaltará acima deles todos, né? Então, esse é um dos textos que nos mostra isso, que ele próprio não estará envolvido com religião e ele não adorará nenhum Deus. Ele vai considerar a si mesmo como sendo um Deus, né? Por textos como esse, eu acredito que o anticristo não poderá ser um líder de nenhuma religião, nem o catolicismo. Logo, o Papa não pode ser o anticristo. Agora, com relação à figura do falso profeta, aí é uma outra questão, que a gente pode entrar em detalhes mais aí no decorrer do programa. Ok, então vamos lá. Não existe possibilidade do Papa ser o anticristo, ponto. As bestas que foram citadas, elas surgem no período tribulacional futuro, são 12 personagens escatológicos. A besta que sobe do mar é o anticristo, a besta que sobe da terra é o falso profeta. Um com uma liderança política e o outro com uma liderança religiosa. No capítulo 17 do Apocalipse, fala sobre 7 montes e fala sobre 8 reis. Esses 7 montes, o que seria, mas o principal do texto, e é o que está em pauta na mesa, são os 8 reis. São 7 reis, aí depois surge o 8º, e o 8º é a besta. Estes 8 reis têm alguma similaridade com os papas? Ou qual é o significado desses 8 reis? Bom, eu acredito que a própria leitura do capítulo, em primeiro lugar, já coloca a gente no contexto tribulacional. Então, para a gente falar que a profecia de algum modo está se cumprindo agora, a gente teria que de algum modo encaixar a tribulação nos nossos dias e alguma coisa, a gente teria que estar vendo o começo disso, alguma coisa assim. Seria uma interpretação do Apocalipse mais historicista do que futurista, então. Exatamente. Okay. Então, isso já complicaria numa visão Exato. dispensacionalista, pré-tribulacionista, já seria difícil. Além disso, a hermenêutica de Apocalipse, a interpretação de Apocalipse, ela tem que ser feita com a explicação dos símbolos a partir do texto. Então, o próprio livro de Apocalipse dá as explicações do que são símbolos. Tal coisa significa tal coisa. É só lembrar dos capítulos 1 e 2 ali, quando fala das igrejas, Jesus é aquele que é apresentado segurando as 7 estrelas, andando entre os 7 candeeiros, e o texto fala que as 7 estrelas são 7 anjos, 7 pastores, aí os candeeiros são as próprias igrejas. E quando o texto não dá a explicação do símbolo, ele remete ao Antigo Testamento. E você encontra essa explicação, por exemplo, no livro de Daniel, que o pastor Gabriel leu aqui. Então, a gente tem um manual de interpretação muito bem definido. E quando a gente vê o texto de Apocalipse 17, que fala dos montes e tudo mais, né? O texto diz assim, no versículo 9, né? Aqui está o sentido que tem sabedoria, ou seja, ele vai dar a explicação do que acabou de ser falado. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. E aí o texto fala, são também 7 reis. Esse detalhe de são também 7 reis já nos dá a pista de que os montes aqui estão sendo apresentados muito possivelmente como símbolos. Não como 7 montes literais, como geralmente as pessoas interpretam, referindo-se a Roma. Porque Roma foi construída sobre os montes e tal. Então, aqui é uma referência a Roma. O que significa monte? Qual que é o símbolo de monte? Tem algumas passagens do Antigo Testamento em que a gente vê o monte como uma referência a um governo proeminente, algo que se destaca. Então, no contexto aqui que fala de tribulação, do levantamento de nações, governos que vão se opor a Cristo mais para frente, que vão ser destruídos por ele mais para frente, e o texto fala que os 7 montes são também 7 reis,
a gente já tem a explicação de que o texto não está falando aqui sobre algo da geografia de Roma, não está falando sobre o Papa, mas está falando aqui sobre figuras de autoridade, figuras de governo. Tá? E aí o versículo 10 dá uma explicação histórica para nós, que eu acho que o pastor Gabriel pode comentar. A gente falava disso antes do programa aqui, sobre o versículo 10, onde a linguagem governamental, política, histórica tem que continuar sendo aplicada aqui. Então, quem são esses reis que aparecem aqui no versículo 10? Se você interpreta pela própria simbologia aqui do texto e pelo livro de Daniel, você tem uma pista de quais são esses reis aqui mencionados. Gabriel, do ponto de vista joanino aqui, estes 7 reis e o 8º são papas, ou eles apontam para governos, para reinos, como o pastor Nicolas já deu a ideia? Uhum. Então, o pastor Nicolas tocou num ponto muito importante, o seguinte: a maioria das explicações das simbologias do Apocalipse não estão no próprio Apocalipse. Algumas estão, mas a maioria não está. E essas que não estão, elas sempre elas fazem citações, referências que remetem ao Antigo Testamento. E para entendermos corretamente as simbologias e o que elas significam, nós temos que retornar à origem, a cada um desses textos citados, e checarmos ali no texto do Antigo Testamento do que ele fala, a que ele se refere, para aprendermos as explicações dessas simbologias e aí sim retornarmos ao Apocalipse com essa explicação em mente e aplicarmos ela no Apocalipse. No caso aqui, dessas 7 montanhas, 7 montes, o pastor Nicolas explicou e eu concordo com isso. Monte aqui, ele passa a ideia de autoridade, de reino, de até um estado soberano. Por quê? Se a gente for vasculhar na antiguidade, todos os grandes reinos, eles tinham capitais, e as capitais geralmente eram construídas em montes e feitas como fortalezas. Então, por exemplo, a própria cidade de Jerusalém foi construída num monte, fortificada, assim como era Nínive, Damasco e tantas outras. As capitais dos impérios geralmente eram em montes e com um modelo de fortalezas. Então, a capital do reino está diretamente associada ao reino e ao rei. E isso a gente vê muito bem em Daniel 2. Daniel capítulo 2, a visão da estátua. É muito importante ali entender o seguinte: Daniel, quando começa a explicação, ele vai dizer assim, que a cabeça de ouro és tu, ó rei, falando para Nabucodonosor. Pegando esse versículo isolado, alguém poderia pensar, se refere à pessoa de Nabucodonosor. Mas olha o que ele vai dizer logo em sequência. Agora sobre o peito e braços de prata, significam que depois de ti surgirá um outro reino inferior ao teu. Se é um outro reino, significa que anteriormente ele estava falando de um reino, e não só da pessoa de Nabucodonosor. Só o representante do Exatamente, era o governante naquele momento, mas ele estava falando de reis. O rei e o reino estão diretamente associados ali nas escrituras. Então, Daniel 2 e também Daniel 7 já nos vão dar essa dica de que os reis, na verdade, são reinos, que hoje nós chamamos de impérios de governo humano, que se levantam na história em um determinado tempo, ficam pela permissão de Deus existindo em soberania durante algum tempo e depois caem e são substituídos. É lógico que Daniel sempre vai falar do tempo dele para frente, não vai falar de profecia falando do passado, porque como eu costumo dizer, profecia que quando é escrita já se cumpriu não é profecia, é fraude, né? Então, ele não fala dos impérios anteriores, mas se nós checarmos no próprio texto bíblico, já houve antes da época de Daniel 2 grandes impérios que dominaram o mundo. O Egito, que era a supremacia mundial na época de Moisés, do Êxodo, tudo, e posteriormente, antes dos babilônicos, surgiram os assírios. Os assírios na época de Jonas, na época de Isaías jovem, era um império que causou grande destruição, inclusive foi o responsável por destruir o reino do norte, Israel, Samaria, né? E depois destes nós vemos a sequência de Daniel, né? Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma. Depois Roma tem os 3 estados, inclusive em Apocalipse 17. É importante entender isso, né? Já vou emendar uma explicaçãozinha aqui.
o texto vai, nesse mesmo capítulo, o anjo fala assim para João: vou te revelar o mistério da besta sobre o qual a mulher está sentada. E ele vai dizer assim: a besta que foi, já não é, mas há de subir do abismo e caminha para a perdição. Aqui, essa besta, ela é associada com o quarto animal de Daniel, que é Daniel 7, o Império Romano. E aí, o texto vai nos dizer que esse Império Romano terá 3 fases na história. A besta que foi, o Império Romano da Antiguidade, já não existe mais, no século V caiu. Já não é, porque hoje está fragmentada e dividida entre os atuais países aí da Europa, da União Europeia. Mas olha o que ele vai dizer: mas há de subir do abismo e caminha para a perdição. Então a profecia já nos diz que esse Império Romano fragmentado, no tempo do fim, de alguma forma ele irá se reunificar numa roupagem moderna, se tornar uma potência mundial e será o Império do Anticristo durante a tribulação. Tá aí, amados, esse foi o corte, espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e clicar no botãozinho Seja Membro. Um forte abraço e até a próxima.